Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente falar de um assunto sério, importante, mas que eu acredito que a partir desse momento aqui, desse vídeo, quem se identificar possa procurar ajuda e compartilhar. Então a gente vai falar sobre crise de ansiedade, transtorno de ansiedade. Só que antes de eu vir aqui falar pra vocês sobre as minhas experiências, é importante a gente saber o que é essa doença. Então eu decidi procurar sobre mais a fundo sobre o que é o assunto. E aí eu vou brevemente descrever aqui o que é o transtorno de ansiedade. Distúrbio de saúde mental caracterizado por sentimentos de preocupação, ansiedade ou medo que são fortes o bastante para interferir nas atividades diárias. Isso. Esse tema é um tema gigantesco, ele envolve muita coisa. Ele envolve as crises de ansiedade, ele envolve os ataques de pânico, ele envolve os transtornos obsessivos e compulsivos, eles envolvem depressão. Só que eu vou falar exatamente da crise de ansiedade, que foi o que eu passei, né? E eu acho que fica mais fácil da gente descrever e contar um pouco das coisas das nossas experiências pessoais, tá? Então eu vou falar exatamente sobre as crises de ansiedade. Relatar aqui, ser o mais breve possível, para vocês poderem identificar como eu cheguei na minha primeira crise, tá? Eu sempre tive uma rotina de muitas tarefas, né? Sempre fiz muitas coisas, além de estudo, de trabalho. O meu filho, nessa época que eu tive a primeira crise, meu filho tava chegando aos 2 anos. E aí o meu esposo recebeu uma proposta para ir para uma outra cidade a trabalho. E aí a gente decidiu ir junto, a família foi junto. Então a gente mudou para essa outra cidade, tudo muda. Eu tava numa cidade que eu não conhecia ninguém, apenas com meu esposo e com meu filho. E aí, quem me conhece aqui sabe que eu gosto de praticar atividade física, e também nem atividade física eu tava praticando, eu só tava cuidando de casa, porque era a adaptação daquele momento. Então era assim, na cidade que ele estava, existiam 2 clubes de grande porte, ele trabalhava em um deles, e por conta disso, as pessoas conheciam os atletas que estavam trabalhando ali naquela cidade. Então, quando o time estava indo bem, a gente tinha mais facilidade para fazer as coisas, para sair no restaurante, ir numa praia, sem problema nenhum. Não estava indo bem, essa relação torcida com o clube, torcida com os jogadores, ela começava a ter uma dificuldade, né? Extra-campo. Então, além deles serem cobrados no campo, que era um direito, ok, existia cobranças extra, fora. E aí, por conta disso, a gente evitava de sair, né? Quando o time perdeu, a gente evitava de sair no outro dia. A gente começou a evitar alguns momentos quando o clube não estava indo tão bem. Então, assim, isso na profissão dele é uma coisa que acontece muito. Mas eu não estava preparada para aquilo. Fui absorvendo tudo isso para mim. Fui absorvendo todas essas angústias, todos esses medos, medo dele ser mandado embora, de o clube não conseguir dar continuidade, enfim. O dia da primeira crise. A gente estava em casa, hora de dormir, e fui deitar. Normal, a gente tinha colocado o Pietro para dormir. Inicialmente, nos primeiros momentos ali do sono, dei aquela primeira cochilada. E aí, no meio da noite, eu acordei sentindo falta de ar. Muita falta de ar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa que eu tive, a primeira sensação de que eu ia desmaiar. Eu puxava o ar e o ar não vinha. Eu puxava o ar e o ar não vinha. Eu fui parar na janela da casa e não tava conseguindo vir. E aí eu chamei ele nesse momento e não tô conseguindo respirar, não tô conseguindo respirar, não tô conseguindo respirar, vou morrer. A gente já começa aqui, vou morrer, vamos no médico, vamos no médico. E aí, outros sintomas, minhas mãos começaram a ficar rígidas. E aí foi vindo outros sintomas, porque eu não tava conseguindo controlar o que tava acontecendo comigo, até porque eu não tava sabendo o que tava acontecendo comigo.
E aí, naquele momento, a gente chamou uns amigos nossos que estavam mais próximos da gente ali. E aí fomos até o hospital. E chegando lá no hospital, pressão alta, pressão já tinha subido. O médico falou crise de ansiedade. Vai pra casa, vai tomar um remédio pra casa, sem saber exatamente o que estava acontecendo, o que era essa crise de ansiedade, porque eu não sabia real o que era isso. E eu achei que ia passar, que no outro dia eu ia acordar e que tava tudo bem. Só que não. Eu tive outras crises, né? Menos intensas, mas eu tive outras crises durante um bom período, né? Que eu também sentia falta de ar, que eu sentia a sensação de que ia desmaiar. Parecia que tinha um negócio aqui na garganta, um bolo aqui na garganta, assim, que ia sufocar a gente, né? Como eu não sabia identificar direito e quais eram os sintomas que a crise de ansiedade me dava, né? Eu não conseguia relacionar ainda essas questões da mente com a minha saúde, eu acreditei que eu estava com um problema de saúde. Então eu fui procurar o médico, até porque tem um histórico familiar de problemas de coração. Então eu fui procurar um médico para poder conseguir fazer todos os exames e partir daí ver quais eram os caminhos que eu ia seguir. Passei consulta com o médico, fiz todos os exames, passei com um cardiologista, fiz todos os exames do coração, zero, nada, não tinha problema nenhum de saúde, saúde perfeita, coração zero. Calma aí. Eu não tenho problema de coração, eu não tenho problema de saúde. Então, vamos tentar aprofundar mais sobre o que está acontecendo comigo. E aí foi quando eu comecei a procurar mais informação sobre as crises de ansiedade. Nessa primeira consulta com a médica, ela me passou um remédio que ela falou assim, você vai tomar quando você tiver as crises. Não necessariamente, você não precisa tomar essa medicação todos os dias, mas você vai tomar quando você tiver crise. Quando você sentir falta de ar, quando você vê que você perdeu o controle da situação. E aí eu fui comprar um remédio. Quando eu comprei o remédio, era um remédio de tarja preta. A minha ação naquele momento do remédio de tarja preta foi assustadora. Porque eu falei, eu não vou tomar remédio de tarja preta. A gente já cria aí um bloqueio sobre esse tipo de remédio. A primeira coisa que a gente fala é que o remédio de tarja preta é pra quem tá louco, né? Mas eu comprei o remédio e deixei lá na minha gaveta. E aí uma das coisas que quando eu compartilhei com as minhas amigas, eu identifiquei que uma delas também tinha crise de ansiedade, também tinha alguns sintomas, e aí eu comecei a contar tudo que estava acontecendo comigo, e aí ela começou a falar outras coisas que eu comecei a apontar. Eu falei, cara, é a mesma coisa, tá acontecendo exatamente isso comigo, né? Num dessas conversas, eu falei pra ela que eu tava tendo certa dificuldade pra tomar o remédio, que a médica tinha me passado esse remédio, mas que eu tava com um certo preconceito, porque era um remédio de tarja preta. E aí ela me encorajou, ela falou, amiga, toma. Se você estiver naquele momento mais difícil, se não tá legal, se tá sentindo mal, entendeu? Você tá percebendo que a crise tá chegando, né? Tome o remédio. E aí eu falei, a partir daí foi que eu me dispus, né, a aceitar aquela ajuda que aquele remédio poderia me dar. Então, além desse primeiro remédio que eu já era para mim um tratamento, eu procurei entender que não era o bastante, eu precisava procurar ajuda. E aí eu fui atrás de um psicólogo, né? O primeiro psicólogo que eu passei, eu não consegui me identificar. Acho que psicologia, não sei, acho que a gente tem que se identificar, né? Com o especialista, assim. Você ama, mamãe? Uhum. Quer laranja? Manda beijo. Maiores medos era exatamente de estar sozinha, né? Na hora que meu marido saía para trabalhar e na hora que ele viajava, eu tinha que ficar sozinha com o meu filho. E aí eu fui percebendo
esses momentos, né? Que eram onde eu tinha os maiores medos e a minha ansiedade aumentava. E aí vinham as crises. Então, acredito que as crises de ansiedade, elas partem, né, de um monte de medos que a gente vai acumulando durante os processos, né, durante a nossa vida inteira. E um dos medos que me fizeram buscar a mudança, que me fizeram procurar ajuda, que me fizeram compartilhar com as pessoas, né, foi o medo de ter uma depressão. Porque eu acredito que a gente parte de uma ansiedade, de uma crise de ansiedade, de um transtorno, de uma síndrome do pânico, e aí a gente vai afundando, e aí a gente chega numa depressão. E eu não queria chegar nessa depressão. Então, eu falei, eu tenho que parar aqui. Eu escuto muito assim. E aí, depois que eu tive a minha crise de ansiedade, eu comecei a observar. Sabe aquela frase assim? A pessoa tá com depressão é frescura. A pessoa tá com depressão, não tem o que fazer da vida. Só quem sente uma crise, não tive depressão, mas quem teve uma crise de ansiedade sabe da onde parte para uma depressão, da onde inicia o caminho para você chegar numa depressão. Então, eu acredito que essa frase, muitas vezes que as pessoas me falam hoje, eu questiono, eu não deixo mais, né? Não é assim, né? Então, é uma frase muito popular, mas que só quem viveu o início, ou quem está dentro de uma depressão, sabe o que é. Como que eu controlei, né? O que eu fiz para poder conseguir chegar a esse ponto de hoje eu tenho crises de ansiedade, mas hoje eu controlo as minhas crises de ansiedade. Eu tenho esse controle sobre o que está acontecendo comigo. Existem, eu acho que, 2 pontos importantes. O que você vai fazer por você, para que essas crises não aconteçam, para que você consiga controlar essas crises, e o que você pode procurar de ajuda de outras pessoas, né? E eu acho que é importante a gente falar desses 2 pontos. Esse primeiro ponto, a minha primeiro momento foi a prática da atividade física. Decidi retomar, porque eu sabia que seria importante para mim, e aí eu me inscrevi na academia, na cidade. Eu deixava meu filho na escola e ia pra academia. Por várias vezes, eu fui pra academia, sentindo sintomas das crises. Eu caminhava 5 minutos na esteira e eu ia embora. Em outro momento, eu ia pra academia, fazia 15 minutos de treino e eu ia embora. Porque eu sabia que era importante ir para a academia, eu sabia que era importante a atividade física naquele momento e que era um processo, que eu precisava ter um tempo, que não ia ser de uma vez. Então eu fui aos poucos, um dia 5 minutos, outro dia 10 minutos, se eu tivesse uma crise, eu ia, tava sentindo bem? Eu ia, pelo menos eu estava ali naquele ambiente que me deixava mais tranquila. Estar num ambiente com outras pessoas, eu me sentia segura, porque eu passei mal, alguém vai me socorrer. Se eu ficar em casa sozinha, meu filho tá na escola, e eu passo mal, não tem ninguém para me socorrer. Então, aquele espaço me deixava um pouco mais tranquila e um pouco mais confortável. Então, eu senti que era importante estar ali naquele lugar. Dependia de mim. Eu tinha que sair de casa e eu tinha que ir. O segundo ponto, que deveria partir de mim, o compartilhar. O contar para as pessoas da minha experiência, o entender o que estava acontecendo. Eu acho que também foi de extrema importância para o meu tratar das crises. Outra coisa foi alimentar mais a minha fé, né? A procurar mais a presença de Deus, independente de religião, entendeu? Cada um tem a sua, mas eu acho que naquele momento
eu internamente tinha a sensação e Deus falava comigo que aquilo ali ia passar, né? Mas que eu precisava ter calma, que as coisas iam aos poucos, que não é de um dia para o outro, mas que eu não podia perder a fé e que não podia perder a esperança de que aquele momento era um momento e que ia passar, né? O segundo ponto para o tratamento, que não depende só da gente, é a busca com os especialistas. Buscar ajuda com pessoas que entendem do que você está passando. Buscar ajuda fazendo as terapias, com psicólogo, com psiquiatra, se o tratamento com um remédio, se for necessário. Que é uma coisa muito comum, né? E que está acontecendo muito, aconteceu, né, naquele momento comigo, mas que hoje eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo deve estar acontecendo muito. E como não é uma cicatriz externa que a gente consegue enxergar e falar, passa isso aqui que vai sarar, é uma coisa muito interna. Então, só o verbalizar sobre o assunto, só o falar, só o compartilhar, seja com quem for aí, né, do seu lado, que seja a pessoa mais próxima, você vai conseguir sair, você vai conseguir achar uma solução para esse problema, para essa doença. É uma doença. Eu já não tenho mais crises como antigamente. Eu coloquei para mim que eu ia me tratar de várias formas, e eu ia me cuidar, ia fazer sessões, eu ia voltar a fazer minha atividade física, para que eu não precisasse tomar o remédio. Hoje eu tenho um remédio que eu comprei novamente. A última vez que eu comprei foi no começo da epidemia, que já tinha passado, né? O vencimento da outra, porque eu não cheguei nem a tomar uma cartela inteira. E aí venceu, e aí eu tive uma outra crise, que eu vou relatar para vocês aqui. Esse remédio para mim hoje, ele é minha segurança. Então assim, se eu tive uma crise agora, se eu tive qualquer sintoma, eu vou tentar controlar do jeito que eu aprendi a controlar. Se eu perceber que eu não consegui controlar as minhas crises de ansiedade, aí eu vou pro remédio. Como foi quando aconteceu a minha última crise, né? Foi no início da pandemia, quando a gente foi massacrado, a gente foi bombardeado de informação sobre o que estava acontecendo e a gente não tinha um controle, né, das informações. Eu não estava controlando o que eu estava assistindo, e aí aquele bando de informação que a TV estava trazendo para mim estava me afetando psicologicamente. E aí chegou um momento que eu passei mal, que eu fui parar no pronto-socorro com falta de ar e com alteração na pressão. A primeira coisa que eu fiz foi desligar a televisão. Então hoje eu praticamente não assisto mais esse tanto de informação que passa na televisão, que solta essas notícias que mexem muito com a gente. Mas eu não deixei de saber o que está acontecendo e eu não deixei de procurar as informações, de ler as notícias. Eu só filtrei o que é importante, eu tenho que saber, e o que me mexe comigo e que não precisa, né? Então eu comecei a filtrar. Então uma das coisas que eu fiz foi desligar a televisão. Então hoje eu quase não assisto jornal, quase não assisto esses jornais de notícias aí, eu evito o máximo, porque eu sei que aquilo mexe comigo e aquilo ali, de uma certa forma, me deixa ansiosa. Então foi a primeira coisa que eu fiz, né? Já consigo identificar da onde ela surge, por que ela tá surgindo, né? E antes de acontecer o pico, eu vou filtrando e eu vou conseguindo tirar para não chegar ao máximo, ao topo. Então, para você que tá aí do outro lado, se você, sei lá, se identificou com alguma coisa que eu falei,
se acha que tá com crise de ansiedade, ou tá ansioso inicialmente, não teve nenhuma crise ainda, mas a mente tá muito acelerada, não consegue dormir, eu tenho várias dificuldades. Uma das coisas que a crise de ansiedade me trouxe foi a dificuldade para dormir, né? A falta de rotina. Então, eu acho que compartilhem com outras pessoas, sabe? Pode ser que tenha alguém do seu lado que tem e você nem sabe, né? Procure ajuda, vá no médico, sabe? Converse com um especialista da área. Eu vou falar de novo sobre atividade física, não é porque eu sou professora, mas eu sempre valorizei a minha profissão com relação à minha saúde, à saúde das pessoas que eu trabalhei. Mas depois que eu tive as minhas crises de ansiedade, eu consegui entender o quanto é importante praticar atividade física, seja ela qual for, seja a caminhada, seja a musculação, seja um alongamento, seja o pilates. Gente, a atividade física. Você não gosta, você não quer, eu entendo. Mas eu entendo também que ela tem que fazer parte da sua vida, ela tem que fazer parte da sua rotina, do mesmo jeito que você se alimenta todos os dias, que você dorme todos os dias, a atividade física tem que fazer parte da sua vida. Procure algo que você goste, um esporte que você goste, alguma coisa que você consiga se identificar. Mas é fundamental para que crises como essa não aconteçam, ou se acontecer, ela ajude você a controlar, juntamente, como eu falei, com um especialista, com algum profissional da área, né? Nada sozinho. Eu não me curei sozinha, eu não me curei só fazendo atividade física, né? Na verdade, eu não sei se eu falo em cura, mas eu acho que hoje os meus controles, eles não aconteceram só da minha parte. Então, eu acho que a gente tem que procurar ajuda. É isso.